Oi, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula e eu espero que esteja tudo bem com vocês e com a família de vocês. E pelo que a gente está vendo nas últimas semanas, em breve, espero que a gente volte às nossas atividades presencialmente, né? Então vamos se cuidando até lá. E é isso. Nós já terminamos a segunda unidade do livro de vocês. Então, hoje a gente vai corrigir as atividades. Então, aproveitem para saber o que vocês erraram e também para erraram e acertaram. E também aproveitem para revisar ou tirar alguma dúvida que ficou durante a explicação, certo? Então, vamos lá. A gente vai corrigir as páginas 45, 47, 52 e 58, tá bom? Do livro de ciências. Então, vamos começar pela página 45. A página 45, ela pede para citar, a questão pede para citar eventos naturais que podem modificar rapidamente a superfície do planeta. Então, a gente até conversou isso durante a aula dessa unidade, né? Desse capítulo, que é o quê? Terremotos, vulcões, tsunamis, deslizamentos de terra, furacões, tudo isso são eventos que ocorrem naturalmente e que podem modificar a superfície da Terra, certo? Aqui eu trouxe para vocês vulcão, tsunami e terremoto, que foi o que a gente conversou durante a aula. Agora vamos para a página 47. E na página 47 pergunta quais são as principais características de cada camada do interior da Terra. Então, a gente tem quais camadas? A gente tem a crosta, certo? A crosta terrestre, que a gente pode identificar como a crosta continental e a crosta oceânica, que vai ser a camada mais fina da Terra e é onde a gente vai estar localizado, certo? A gente também vai ter o manto, ok? Que vai ser a camada intermediária. Lá vai ter altas temperaturas e altas pressões também, que é a força que eu coloco em uma determinada área. Então, a pressão e temperatura vai ser muito alta. E em determinadas regiões da Terra, esse manto ele pode ser líquido, que é quando a gente tem os vulcões. Então, o manto ele vai estar em forma líquida, porque a temperatura e a pressão naquele local ainda vai ser muito maior. Então, por isso que quando tem uma erupção vulcânica, a gente vê aquele derretimento da lava, certo? E depois do manto, a gente tem o núcleo, que ele vai ser dividido em núcleo externo e núcleo interno. No núcleo externo, vai ser líquido e no núcleo interno ele já vai estar em formato sólido e aqui a gente vai atingir temperaturas que são inimagináveis de tão extremas. Então, uma coisa que eu gostaria de conversar com vocês é que como é que a gente pode estudar o interior da Terra se as condições de lá, de temperatura e de pressão são tão intensas, são tão extremas, que não daria para conseguir visitar. Então, a gente tem um estudo a partir de evidências, principalmente dos vulcões e dos terremotos, de como esse material aqui é expelido. Então, a gente dá para saber qual é o material que é formado, se é de ferro, se é de níquel, se é de silício. Dá para saber também se o material vai ser líquido ou se ele vai ser sólido e por aí vai, tá bom? Então, vamos continuar agora na página 52. Na página 52, a segunda questão pede para analisar as afirmações a seguir e identificar as questões aqui estão incorretas, em seguida reescrevê-las e corrigindo. O item A fala assim: o núcleo interno da Terra é o local que tem as temperaturas mais altas se comparando às demais camadas do planeta e por isso encontra-se em estado líquido. A gente acabou de falar sobre isso. Por mais que ele esteja em temperaturas mais altas, ele não vai se encontrar em estado líquido. O que vai estar em estado líquido vai ser o núcleo externo. Item B.
O manto é a região intermediária entre o núcleo e a crosta e é formado por rochas sólidas e líquidas. Sim. E item C, a crosta é a camada mais fina e mais quente da Terra, onde se encontram as rochas que vemos na superfície. É a camada mais quente? Não, não é a camada mais quente. Então, aqui está errado, é onde tem a temperatura mais amena em relação às outras que a gente encontra no decorrer do interior da Terra. Então, aqui está a correção, vai ser a camada, aqui no item A, o núcleo interno da Terra, o local que tem a temperatura mais alta se comparada às demais camadas, mas encontra-se em estado sólido. O item B está correto. E o item C, a crosta é a camada mais fina e mais fria da Terra, onde se encontram as rochas que vemos na superfície, ok? Questão 6. Leia o texto a seguir. Garotinha inglesa salvou turistas, diz tabloide. Uma menina evitou a morte de cerca de 100 pessoas ao alertar sobre a chegada do tsunami em uma praia da Tailândia, segundo o tabloide inglês The Sun. A água começou a ficar esquisita, havia bolhas e a maré recuou de repente, contei para a mamãe, disse Tyler Smith, de 10 anos, ao Sun. A menina aprendera sobre o fenômeno na escola. Com o aviso, a praia foi esvaziada minutos antes da chegada da onda. Pesquise como as pessoas elas devem agir em caso de tsunami e de terremoto. No caso de tsunami, gente, apesar da gente viver em um país em que esses dois eventos são bastante raros, dificilmente o tsunami atingiria o Brasil ou um terremoto, mas imagine que vocês vão viajar, vocês acabam indo para um país em que possa ocorrer tsunami e terremoto e infelizmente acaba ocorrendo uma coisa dessas lá. É bom saber que em terremotos vocês devem se abrigar debaixo de mesa, debaixo de estruturas que tem sejam mais fortes e esperar até o tremor passar. E o tsunami é fugir, evitar pegar objetos, peguem o que foi importante, peguem os animais de estimação de vocês e fugir para bem longe do mar, certo? E como é que a gente pode saber que vai ter um tsunami ou um terremoto? O terremoto você vai sentir, né? Mas o tsunami, em determinadas regiões, eles têm um alarme, um aviso. E que esse alarme ele vai soar e todo mundo vai saber que vai ter um tsunami chegando. Mas outras evidências, esse até que a gente viu no texto sobre a meninazinha, que a gente vê o recuo do mar. Imagine que tem uma onda enorme se formando. Para essa onda enorme se formar, vai precisar de água, né? Então vai ter uma retirada de toda a água daquele mar, daquele oceano, para que ele volte formando essa onda gigante. Então a gente vê o recuo do mar, ok? Então aqui tem para vocês verem também algumas outras recomendações, ok? E vocês dão até uma pausa para darem uma lida com mais calma. Uma coisa também que é importante, ir para locais altos e principalmente mais afastados do litoral e ficar longe da praia e não ficar esperando ver a onda vir para fugir, certo? Infelizmente a gente vê até muitos vídeos na internet mostrando as pessoas observando as ondas vindo e depois elas correndo, o que tá errado, tá bom, gente? Eu sei que é uma situação extrema e que às vezes o nervoso ele pode bater e o pânico se instalar e a gente não sabe como agir, mas tentar pensar, nesse momento pensar com calma e lembrar de todas as recomendações, tá bom? Então vamos lá agora. Eu dividi a página 52 na questão 2 e 6 e 1, 3 e 4 porque eu passei em aulas diferentes, tá bom? Para não ficar tudo junto, caso vocês tenham feito separados aí na casa de vocês, tá bom? Então agora página 52, questão 1, 3 e 4. Questão 1. Organize os fenômenos a seguir em duas listas, separando os que estão relacionados ao interior da Terra daqueles relacionados à atmosfera.
Terremoto, interior da Terra ou atmosfera? Interior da Terra. Tsunami, interior da Terra. Tempestade, atmosfera. Erupção vulcânica, interior da Terra. Relâmpagos, atmosfera. E chuvas de meteoros, atmosfera. Ok? Questão 3. O que é a atmosfera e do que ela é formada? Podemos indicar com precisão onde ela começa e onde termina? Explique. A atmosfera, gente, vai ser o quê? Vai ser a camada de gás que vai envolver a Terra. E do que ela é formada? Ela é composta de ar. Quais foram os tipos de ar, de gases que a gente viu? A gente viu gás nitrogênio, gás oxigênio, gás carbônico, gás hélio, gás argônio e também vapor d'água, ok? E ela vai começar onde? Ela vai começar logo na superfície da Terra, mas a gente não pode indicar com precisão, com acurácia, em que momento ela vai terminar, certo? Ela vai terminar logo no espaço, mas a gente não sabe, não consegue determinar exatamente em que altitude ela vai terminar, ok? E agora a gente vai descrever as principais características das camadas da atmosfera, citando a faixa de altitude que aproximadamente as delimita. Então a gente tem aqui, olha, a troposfera, que é a primeira camada, seguido pela estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. A troposfera ela vai de 0 a 20 km, a estratosfera vai de 20 a 50 km, a mesosfera de 50 a 80 km, a termosfera de 80 a 600 km e a exosfera acima de 600 km, ok? De altitude. Como é que vai ser a troposfera? Vai ser a camada de ar que vai ser mais próxima da Terra, tá bom? Então, vai ser lá onde vai ocorrer os principais eventos meteorológicos, ok? Os fenômenos atmosféricos, como chuva, como vento, relâmpagos, raios, trovões, deixa eu ver o que mais, neve. Então, tudo aquilo ali vai ocorrer na troposfera, tá bom? Seguido pela estratosfera, vai ser na estratosfera onde a gente vai encontrar a camada de ozônio, tá bom? Que vai ser o quê? Vai ser formada por gás ozônio e ele vai ser capaz de absorver partes dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol, que podem causar sérios danos à saúde, como câncer de pele, problemas oculares e até mesmo alteração do sistema de defesa do corpo. E o ar vai ficando cada vez mais rarefeito. Agora a gente vai ver a mesosfera. Vai ser na mesosfera que a gente vai conseguir observar as chuvas de meteoros, certo? E vai chegar a temperatura vai ser extremamente baixa, chegando a 100 graus negativos. E o ar vai ser extremamente rarefeito. Seguido, a gente vai ter o quê? A termosfera, que determinadas vezes pode ser chamada também de ionosfera. E, na verdade, vai ter uma camada da termosfera que vai ser também chamada de ionosfera. E na ionosfera vai ocorrer o quê? As auroras, que vai ser um fenômeno de luzes e cores que vão aparecer em formas de pontos e faixas horizontais ou pequenos círculos luminosos. E elas vão ocorrer nas regiões polares, tanto polo sul quanto polo sul como polo norte, ok? E por último a gente tem a exosfera, que vai ser o limite entre a atmosfera e o espaço interplanetário. É lá onde a gente vai encontrar os satélites e a temperatura de lá vai ser mais alta durante o dia e mais baixa durante a noite, ok? Então lá o ar vai ser extremamente rarefeito e vai ser também composto principalmente de gás hidrogênio e gás hélio. E aqui tá um resumo do que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Sobre todas essas. Aqui vai estar seguindo, gente, a ordem do que se encontra na questão, tá bom? Então vocês dão uma pausa para conferir tudo, mas é basicamente isso que eu falei para vocês na última imagem. Então vamos seguir. Agora para a página 58, questão 3, 4, deixa eu ver se teve mais alguma, 5 e 6, tá bom? Então, vamos lá.
a formação do sistema solar se iniciou? Lembra do que a gente conversou? Que existia uma estrela que ela era bem parecida com o Sol, e aí ela acabou se explodindo, então todo o material dela ela foi se espalhando pelo sistema solar há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. E aí esse material ele começou a se condensar de novo, formando o Sol e todos os outros planetas e constituintes do sistema solar, ok? Então aqui, ó, só para esclarecer de novo que o sistema solar se forma a partir da explosão de uma grande estrela, que ao espalhar matéria por todo o espaço possibilitou a formação dos planetas, dos satélites naturais, dos asteroides, cometas e os outros corpos celestes, ok? E quais materiais foram responsáveis pela formação dos planetas e de outros corpos celestes do sistema solar? Os principais componentes foram os gases, as rochas e principalmente a poeira estelar, ok? Questão 5. Explique por que algumas estrelas do hemisfério norte não são vistas por um observador no hemisfério sul e vice-versa. A gente falou isso até quando eu estava explicando sobre as evidências da Terra ser esférica, não foi? Isso acontece porque exatamente pela esfericidade da Terra que vai interferir no campo de visão do observador que vai estar em cada um desses hemisférios, tá bom? Questão 6. Utilizando instrumentos simples, Eratóstenes realizou um experimento que forneceu dados que permitiram afirmar que a Terra não é plana. Escreva o experimento de Eratóstenes e explique por que as sombras formadas geraram esse tipo de conclusão. Então, o que foi que o Eratóstenes fez? Ele observou que no mesmo dia e horário, uma projeção de sombra ela variava de um lugar para outro. Em um determinado local não existia, não formava sombra, mas na cidade que ele morava formava uma sombra, certo? E o que foi que ele sugeriu a partir disso? Que eles não estavam no mesmo plano, porque se fosse plano, o local onde não formava sombra, também ia acontecer a mesma coisa nesse outro local. Então, como formava um tinha sombra e o outro não, ele viu que a superfície da Terra ela era curva. E a partir disso, ele calculou a circunferência, chegando a um valor bem próximo do que é hoje. Eu coloquei até um vídeo para vocês assistirem lá na pasta de links. E quem não assistiu, dá uma olhada lá, que explica bem direitinho como foi que ocorreu como foi que o Eratóstenes ele fez esse cálculo e chegou a um valor bem próximo ao real do que a gente conhece hoje, tá bom? E é isso, a gente termina por aqui. Eu vou deixar para vocês verem um vídeo e uma atividade relacionada a esse vídeo. Então, por favor, assistam. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!